Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Caminhamos pela vida e muitas vezes nos esquecemos de olhar com profundo amor e ternura para o que se passa em nossos corações. Agimos da maneira que agimos e colhemos as consequências físicas, emocionais e espirituais das escolhas que realizamos todos os dias, sem que dispensemos sobre o nosso modo de agir, de pensar e de sentir a nossa atenção cuidadosa. Por essa razão é que com frequência nos deparamos com resultados que nos surpreendem de modo negativo, seja porque se manifestam em nossos corpos físicos por meio de um desequilíbrio qualquer, ou se manifestam na maneira como as outras pessoas estão lidando conosco, no movimento de espelhamento característico das relações humanas. Às vezes, é um órgão do nosso corpo físico que manifesta a desarmonia existente na alma naquele momento. E por meio daquele desequilíbrio materializado no corpo físico, nos faz parar alguns instantes o nosso modo automático de viver, para que possamos atender a um cuidado necessário à manutenção da nossa saúde. Assim, reservamos um tempo para observar melhor o que se passa em nosso corpo físico. Caso tenhamos condições de realizar esse atendimento com humildade e gratidão, teremos condições de receber a nossa essência, da nossa essência, o alerta que ela nos envia por meio da manifestação daquela determinada situação de saúde que em nosso corpo físico se apresentou. Humildade para reconhecer que não estamos lidando com o nosso corpo físico com a devida consideração que ele merece, uma vez que ele é o nosso instrumento de manifestação nesse mundo. Cuidamos do corpo físico muitas vezes, muito mais conduzidos pela vaidade em manter um corpo com ótima aparência, do que pela motivação de ter um corpo saudável para nos acompanhar durante todo o percurso que temos a realizar na existência física, que pode durar 70, 80, 90 anos ou mais, nós não sabemos precisar. Nesse processo, não ouvimos o que o nosso corpo físico nos fala, como veículo de manifestação da alma. Observamos as suas limitações e muitas vezes nos chateamos com elas, sem que identifiquemos as outras habilidades que o corpo apresenta e que nos servem de compensação, ou sem que registremos as lições que aquelas limitações nos trazem, uma vez que apontam para determinadas funções que no passado usufruímos e naquela época não valorizávamos tanto assim. Nesse sentido, a gratidão pelo corpo físico e por tudo que ele nos permite vivenciar aqui na Terra é o sentimento que abre as portas para a recuperação da nossa saúde. É o que nos possibilita compreender melhor o que ele deseja nos ensinar por meio das experiências que nos oferta. Recebemos de Deus um propósito de vida saudável e abundante, vida em plenitude, alinhada às altas frequências de amor. Contudo, na medida em que vamos realizando escolhas em nossa trajetória de vida, muitas vezes nos distanciamos do propósito original e, sem perceber, nos enveredamos em caminhos dolorosos, espinhosos, porque nos deixamos guiar por nossas ilusões.
Essas escolhas realizadas na inconsciência causam consequências em nossos corpos energético, emocional, espiritual, até alcançarem a manifestação em nossos corpos físicos. Dessa forma, podemos concluir uma experiência existencial aqui na Terra, levando conosco as marcas das nossas escolhas nos demais corpos, uma vez que o corpo físico, enquanto vestimenta do espírito, fica na Terra, enquanto este segue para as dimensões da vida espiritual, trazendo consigo apenas as impressões gravadas em seus corpos mental, emocional e energético. Por essa razão, vamos encontrar bebês que nascem apresentando um mau funcionamento em um órgão ou em outro, uma vez que o espírito, ao vincular-se a um novo corpo físico em formação, ainda no útero de sua mãe, passa a ser o agente modelador do próprio corpo físico e imprime nele as limitações físicas que tanto lhe servem de expurgo de energias deletérias que ele trouxe com ele da experiência existencial anterior, como também lhe serve de instrumento de aprendizado para situações que ele mesmo julga importante, como uma espécie de alerta que a alma registra no corpo para si mesma. Não existe neste processo a intenção de punição divina, pelo contrário, existe a manifestação da divina misericórdia, pois na maioria das vezes é o próprio ser imortal que, ao tornar-se consciente das ações praticadas na existência anterior e das consequências geradas pelas escolhas que fez, modela para si mesmo a limitação que lhe servirá de alerta na próxima experiência existencial. Dessa forma, podemos compreender porque muitos são aqueles que passam a se relacionar de outra maneira com o Criador, após passarem pela experiência da doença grave que manifestaram no corpo físico, ou após o acidente que lhe trouxe limitações, e situações semelhantes. Estas pessoas descobrem a força regeneradora do amor, descobrem valores verdadeiros onde antes não percebiam com tanta clareza e ressignificam o seu modo de viver. Contudo, o mais importante sobre isso é o que temos para dizer agora. Não precisamos aprender as lições da vida por meio do martírio, do sofrimento, da limitação, pois este nunca foi o plano de Deus. Este caminho apenas surgiu para nós humanos após a escolha inconsciente que fizemos em negar o divino amor por meio da identificação profunda com a energia do medo. É a energia do medo que cria a necessidade do sofrimento, uma vez que a dor faz parte dos processos físicos, mas o caminho do sofrimento é uma opção do nosso inconsciente. O ser consciente procura manifestar em todos os campos de sua vida, espiritual, emocional, mental e física, o que traz em sua essência divina, em amor e em luz. Enquanto os seres em despertamento procuram alinhar estes corpos para que se manifestem de forma harmônica e coerente com o que trazem como expressão genuína do seu sentimento. Este é o primeiro passo, buscar alinhar um modo de pensar e de sentir com um modo de viver. Caso contrário, teremos sempre uma situação ambígua, na qual o que o ser manifesta em palavras e em conduta não condiz com a verdade que pulsa em seu coração, criando desarmonias para si mesmo, que se manifestarão de outra forma, incluindo nestas formas as expressões de desequilíbrios diversos em seu corpo físico.
que possamos seguir a vida exercitando diariamente o amor e a consideração profunda para conosco mesmo, primeiramente, pois somente assim serão genuínos os cuidados e a atenção que dispensaremos aos demais seres que conosco convivem. Pois é somente a partir do reconhecimento do ser divino que somos que reconheceremos o divino que se apresenta nos demais seres da criação. Fiquem em paz, amados seres, na divina paz que vem ao vosso encontro no dia de hoje, envolvendo-os com ternura e amor, para que possam, por sua vez, olhar com amor e ternura para dentro de si. Somos irmãos.